dia, igreja. A paz do Senhor seja convosco, amém? Amém. Graças a Deus. Não tem lugar para você, por isso que você estava ali, então. Aqui, deixa eu ver. Cabe aqui, obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, sempre é um privilégio, uma graça de Deus, né? Poder compartilhar a palavra do Senhor. Graças a Deus por esse tempo. Nós estamos nesses temas que vêm a falar das coisas internas que acontecem junto conosco. E um dos temas que a gente vai abordar hoje vai ser a inveja. Você se acha uma pessoa invejosa? Você é invejoso? Invejosa? Eu tenho a arriscar para mim que o nosso coração fala, não. Ninguém gosta de ser calibrado assim. Ou então mandar aquela falsa humildade, não, eu acho que eu sou um pouquinho. Eu só não lembro agora, mas eu acho que eu sou um pouquinho. Vamos pedir a Deus então para que Ele possa nos guiar nesse tema. Como ser humano também, eu sofro das crises das nossas almas também, então só pela graça de Deus é que a gente pode falar da palavra dEle e pode ajudar, né, que outros irmãos possam ser conduzidos pelo Espírito Santo para que a gente possa aprender um pouco mais com a palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus por esse tempo, feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Grande Deus, te agradeço por esse tempo, Pai, onde igrejas no mundo todo, em todos os lugares que hoje é domingo, e que se reúnem como cristãos no domingo, no dia que o Senhor ressuscitou, a Páscoa acabou de passar e a esperança vem, Pai, mais uma vez para nos dizer, eu vivo, Ele está vivo, e graças a Deus por isso, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e o Senhor nos alegrou naquela manhã de domingo, e eu lhe peço, Pai, que traga essa alegria aqui, um bálsamo para nós, uma direção, uma exortação, um trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa, Pai, vasculhar todas essas doenças que estão dentro de nós. E como disse o salmista, sonda-me, Senhor, e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau, Pai, e nos leva para a vereda da justiça, Senhor. Nos ajuda nesse tema de hoje, para a honra, glória e louvor do Teu nome, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. A gente vai ler dois textos no mesmo livro, vai estar no livro de Tiago. O primeiro está no capítulo 3 de Tiago, verso 13. Tiago 3, verso 13. E depois que a gente terminar a leitura, que a gente vai até o 16, permaneça aberto, que a gente vai para o 4 depois na sequência. Vou aguardar todos abrirem a palavra. Tiago 3, 13. Diz assim, na versão NVI que eu estou. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Agora vá para Tiago, capítulo 4, verso 1 ao 3. Tiago acho que estava preocupado com o tema inveja também. Verso 1 de Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Amém? Quem já leu o livro de Tiago sabe que termina com as bochechas bem vermelhinhas.
Você fala, meu Deus, eu preciso me converter, será que algum dia eu já fui convertido na minha vida? O irmão Oséias, na primeira pregação, né, sobre esse tema, ele falou sobre ansiedade, né? Falou muito bem sobre ansiedade, e uma das coisas que o Oséias foi muito feliz em começar, ele começou da origem, que as boas coisas a gente descobre a origem para poder tratar. E o nosso irmão Oséias foi lá na origem, lá no Éden, para mostrar que o que aconteceu lá no capítulo 3 conosco, bagunçou com tudo aqui dentro. Nós deturpamos todos os sentimentos que nós temos. Nós poderíamos trocar as crises das almas e poder falar sobre as coisas, as virtudes da alma. Poderíamos falar sobre amor, sobre fé, sobre esperança, mas mesmo assim, o nosso amor é falho. A nossa fé é falha e a nossa esperança é falha. Tudo que está dentro de nós foi deturpado por causa da queda. Se as coisas boas já estão deturpadas, o teu amor, se você é uma pessoa que se diz amorosa, não é amorosa o bastante. Se você tem esperança em Deus, não tem esperança o bastante. Se você tem fé, você tem que fazer como aquele homem que pediu a cura do filho para Jesus. E quando Jesus falou assim, tem de fé? Já pensou Jesus Cristo, quando você pediu alguma coisa para Jesus, Jesus fala assim, tem de fé. Qual que é a sua resposta? Eu tenho? É bem possível que você fale, porque você é soberbo. Mas aquele homem não disse, ele falou assim, aumenta a minha fé, Senhor. Porque até na fé a gente tem defeito. Aumenta a minha fé, Jesus. Já pensou a cura de alguém depender da sua fé? Melhor não, Senhor. Aumenta a minha fé. Então nós estamos com tudo desajustado dentro de nós. Absolutamente tudo. E aí você já ouviu quando alguém fala sobre inveja, ou fala que alguém é invejoso? Como que geralmente a gente fala ou ouve falar? Você viu que pessoa invejosa? Não é assim que a gente fala? Ah, aquela pessoa é invejosa. Não é assim que geralmente que a gente fala? Você notou que nessa frase a gente está colocando que a totalidade da pessoa é inveja? A pessoa não tem inveja, ela é invejosa. A sua totalidade, você é caracterizado, rotulado, você se torna, deixa de ter o seu próprio nome para ser uma pessoa invejosa. Essa pessoa é muito invejosa. Ter inveja, ela é tão poderosa que ela pega toda a sua identidade, toda a sua característica. Uma pessoa invejosa geralmente é conhecida por sua inveja. Ela despersonifica quem você é, e quando você lembra da pessoa, você lembra da pessoa porque ela é invejosa. Ela arrebenta conosco. A inveja é algo que nos caracteriza completamente. Mas deixa eu precaver vocês aqui, de que esse não é um assunto fácil, porque geralmente o nosso coração, ele tem uma blindagem do mal. Em Jeremias 17, 9, é um versículo conhecidíssimo a respeito do coração. Enquanto eu falar desse tema, o teu coração vai brigar com você para falar, esse assunto não é contigo. Esse assunto, sabia, fala a Deus, a pessoa está aqui hoje, rebenta com ela, tomara que ela esteja escutando, ou então não veio, mas eu vou mandar o vídeo. Deus fala com quem está presente. A maior guerra que o nosso coração trava é para que a pregação, as exortações nunca seja conosco, sempre seja com outra pessoa. Sabe por que a gente vai acumulando pregação e não vê mudança no povo de Deus? Porque é sempre com os outros, nunca é para nós. Eu vou colecionando sermão, mas eu nunca sou atingido pela palavra de Deus. Os puritanos de antigamente diziam assim, leia a palavra contra você, ouça a pregação contra você. Lute para que você esteja dentro da pregação e fale, é comigo que está falando sim. E se Deus quiser falar conosco, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O nosso coração, ele está blindado, ele vai tentar enganar de todas as formas.
Porque Ele sabe que no momento que você entender que é com você isso, você vai ter que tomar uma atitude diante da palavra de Deus e se arrepender. Mas se não é com você, você pode sair e nada aconteceu. A semana vai continuar da mesma forma. Você pode continuar da mesma forma no trabalho, na igreja e em todo lugar que você participar. Porque não foi com você. O nosso coração é esse primeiro ponto que a gente tem que passar agora, da blindagem do nosso coração. O nosso coração, ele vai tentar nos enganar de todas as formas. Ele é o mais enganoso, Jeremias diz. Ele não é enganoso, ele é o mais enganoso do que as próprias setas que Satanás coloca. Você acha que você tem problema com Satanás? Sabe quando Satanás vai ser colocado na palavra de Deus em Romanos? No livro de Romanos inteiro, que tem 16 capítulos. Sabe quando é que Satanás vai ser citado em Romanos? No capítulo 16. Porque todos os primeiros capítulos falam que o problema está conosco. Está dentro de nós. A gente é doido para terceirizar a culpa. Doido. Mas o problema está aqui dentro. Ele ajuda. Ele existe. Ele é o veículo que nos leva até lá. Mas aqui, ó, você tem que cobiçar. Você tem que invejar. Você tem que desejar. E aí a coisa acontece com ele. Aí ele fala, eu estou seu parceiro nisso. Sou seu parceiro. Mas da onde vêm as guerras, diz Tiago? Que guerreiam entre nós. Da onde vem? Daqui de dentro, do nosso coração. Ele vai disfarçar essa palavra inveja, para dizer, você não é invejoso, você não é cobiçoso. Ele vai trocar a cobiça que você tem por ambição. Você é ambicioso, você quer melhorar de vida, irmão. Você não é cobiçoso. Ele quer disfarçar que os bens que você está querendo muitas vezes adquirir é para prosperidade. Você quer prosperar? É pecado prosperar? Lógico que não. Lógico que não é. Mas ele vai disfarçar essa prosperidade para que você gere inveja nos outros. Porque a gente não gosta só de invejar, porque a gente é tão bom no pecado que a gente não só inveja, a gente quer gerar inveja também. Que os outros nos invejem. Porque se é para pecar, vamos pecar nas duas pontas, né? Pecando, fazendo a inveja e que os outros sentem inveja da gente. A gente peca nas duas pontas, do começo ao fim. Deixa conosco que desse assunto a gente entende. A gente fala mal dos outros. Da onde vem isso daí? Por que a gente tem a tendência de falar mal das outras pessoas? O que está por trás dessa raiz de falar mal dos outros? A gente tem dificuldade para elogiar as pessoas, para elogiar o que é bom nas pessoas. A gente não suporta a existência que tem pessoas melhores do que nós. Que Deus dê talentos diferentes para outras pessoas, que as pessoas tenham habilidades diferentes de nós. Isso pode gerar inveja na gente. E esse perigo com o nosso coração é tão grande para não deixar entrar. Em Ezequiel 3,7 diz assim, mas o povo de Israel não vai querer ouvir você, porque não quer me ouvir, pois todos os israelitas estão endurecidos e obstinados. Já viu as pessoas que esperam da gente, porque a gente frequenta uma igreja, que a gente seja diferente? Fala assim, e ainda frequenta igreja? Você vai para casa e nada muda? E de vez em quando você vai perguntando assim, por que tal fulano não se converte? Por que meu parente não se converte? Por que tal pessoa não muda? Porque o exemplo que a gente leva lá para dentro de casa é terrível. E a gente leva o emblema de eu frequento igreja, é pior ainda. Um povo obstinado. E aonde estava? A palavra é destinada para quem? Não é para o povo dele? Ele não estava mandando isso para Ezequiel para falar com o povo dele? O meu povo é obstinado. É um coração duro. Nunca é com eles. Nunca é com eles. Nunca eles precisam mudar. Quem precisa mudar é os outros. Aliás, nós já estamos fazendo a cota da semana. Já viemos para a igreja, já tiramos a culpa de cima, agora dá para continuar pecando da mesma forma, né? Já viemos para a igreja. Em Salmos 95, 8 e 9, ele tem uma dica para nós aqui, antes da gente começar o tema, propriamente dito. Não endureçam o coração como em Meribá. Se alguém lembra da história de Meribá? Como naquele dia em Massá, no deserto, onde eles pediram água, né? Onde os seus antepassados me tentaram, me pondo à prova, apesar de terem visto tudo que eu fiz. Não vamos pôr à prova o Senhor. Ele falou que nós temos uma crise para ser tratada. E que essa crise, ela é perniciosa. E que ela descaracteriza totalmente nós. Agora imagine o que podemos fazer de revolução no mundo onde essa quantidade de pessoas ouve a palavra de Deus e traz para dentro da palavra e fala, Deus me sonda e me conhece, me trata.
Tira essa inveja dentro de mim. O que a gente pode fazer lá fora? Se a gente deixar de ser invejoso. Só o Espírito Santo pode nos ajudar. Tanto é que ele falou assim, o coração de vocês é de pedra. A obstinação ela é forte. Fala que o povo de Israel tinha uma dura cerviz e de punho cerrado para cima. Esse problema não é comigo. A intenção do coração é frear tudo que possa entrar lá para modificar você. Mas a intenção do Espírito Santo é trocar o teu coração de pedra por um coração de carne. E fazer a gente sair daqui transformado para a glória e o louvor do nome dele. Então, não é para o vizinho. Não é para a pessoa do lado. Não é para a pessoa que está ali no cantinho e falar assim. Cada palavra você vai até aquela tentação de olhar para a pessoa que você acha que ela é invejosa. Olhe para dentro de si mesmo. Bata no peito e fala, Deus, me ajuda aqui. Sonda e me conhece. Amém? Vamos lá. E se você fizer isso, tem uma palavra. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam destruídos e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Essa é a atitude que Deus quer, um coração quebrantado e contrito. Não desprezará o Senhor. É comigo isso. Eu preciso mudar. Eu preciso de mudança. Que Deus nos ajude. Vamos agora passar para a gente distinguir dois pensamentos e duas palavras que é muito parecida na Bíblia quando a gente fala de inveja. Uma delas é cobiça. Cobiça. E a outra é propriamente inveja. A cobiça tem uma relação muito próxima da inveja. A cobiça, ela vai falar em Romanos 7:7. Ela fala em Êxodo também, não cobiçarás. Alguém lembra dos 10 mandamentos? Olha que interessante, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo. Nada que for do seu próximo você deve cobiçar. Absolutamente nada. A casa a gente entende, já se aplica hoje. Hoje ninguém está cobiçando o boi, mas estamos cobiçando o carro, estamos cobiçando o celular, estamos cobiçando a roupa, as viagens. E existe um mar que colocaram para nós de lavado e falou assim, quer entrar num lugar para pecar, mas para pecar bonito, para pecar em grande escala, entra na rede social. Vai na rede social que você vai cobiçar e que você vai invejar, e eu vou colocar isso como necessidade da sua vida, que se você não estiver vendo a vida dos outros para cobiçar ou para invejar, você vai ficar até mal. Eu vou dar tanta serotonina para você, tanto a droguinha do prazer na nossa cabeça, que quando você pegar o celular e começar e clicar em Instagram, vai dar uma alegria dentro de você. E eu vou produzir as piores coisas que tem dentro de seres humanos. A cobiça e a inveja. Eu vou lotar vocês disso. Para a gente distinguir, em Romanos capítulo 7, verso 7, olha o que Paulo vai falar da doença que é a cobiça, e que vai desaguar no rio da inveja, tá? Começa na cobiça e termina na inveja. A cobiça, quando ele vai falar assim, eu não saberia o que é pecar se a lei não tivesse me informado o que era pecar. E a lei me informou o quê? Não cobiçarás. Foi a lei que me enviou essa informação e eu descobri que eu estava pecando porque a lei me informou. Paulo, de todos os pecados que tem no Êxodo, as proibições dos 10 mandamentos, e de toda a lei que tem no Antigo Testamento, ele escolhe uma palavra para resumir o que é pecado. Não cobiçarás. De tudo que ele podia pecar. Adultério, não estava lá? Mentira, falso testemunho também estava lá. Não honrarás teu pai e tua mãe, também estava lá. Mas de todos que tinham lá, ele falou assim, não cobiçarás. Ele resumiu, ele está dando uma ideia de tudo que a lei fala, e ele pega a palavra cobiça. O que é cobiça? É desejar intensamente o que o outro tem. Não envolve nenhum sentimento ainda corrosivo dentro de você,
mas existe um olhar que você coloca para que o que os outros têm, você deseja intensamente, com uma paixão profunda. Essa é a etimologia da palavra, uma paixão profunda pelo que o outro tem. Um exemplo de cobiça, Davi. Davi cobiçou a mulher de Urias e quis ardentemente aquela mulher. E o que Deus falou para os homens? Ouvistes o que foi dito? Os homens para mulheres, né? Para a humanidade como toda. Ouviste o que foi dito? Que não deseja a mulher do próximo? Mas eu, porém, vos digo, aquele que olhar de forma desejosa, já adulterou com ela. Aonde ele quer tratar a cobiça é desde os olhos. Ele sabe que essa doença entrando dentro de nós vai arrebentar conosco. Começa por aqui até o dia que você vai dar o filho. A gestação do pecado, ela dura um período também. Não começa já na cama e nem fazendo as coisas erradas. Ela começa pelos olhos, pelo desejo. E o desejo que vai se alimentando vai se tornando ardente. Cobiça. Isso é cobiça, não é inveja. Inveja ainda não é desejar o que o outro tem. A inveja consegue ser pior ainda. Isso é cobiça, não cobiçareis. Agora a inveja tem uma ideia na palavra que é murchar, que é de diminuir, que é corroer. Ela envolve sentimento, um ressentimento. Sabe o que é inveja? Inveja é sentir desprazer porque o outro tem e você não tem. E você gostaria que ele não tivesse aquilo. Você gostaria que ele perdesse o emprego. Ah, eu não sou assim, jamais pensei assim. Cuidado que eu falei que o teu coração vai te enganar com palavras bonitinhas. Ele nunca vai dizer que você pensou isso. Nunca. Mas lá no fundo você fala, bem que podia perder, bem que podia bater esse carro, bem que podia não sei das quantas. Está lá no fundo. Mas ele tem soprado no nosso coração a inveja. Tem falado para nós o quanto a maldade pode ser produzida por nós. Só que ele vai falar, não admita. Porque se você admitir que você tem isso, você vai ter que tratar com Deus. E a guerra, vou te falar, é cansativa. Porque toda hora você está pensando nisso. Você vai ficar lutando com isso o tempo todo. Para que esse trabalho? Você não é tão mal assim. Ele é maldoso. Entre as obras da carne, a inveja, que é um ressentimento aqui, envolve emoção, envolve um sentimento, um ressentimento porque os outros têm alguma coisa. Não acredito, está prosperando. Olha lá. Mas deixa ver, um dia vai se arrebentar. Um dia vai ver. Em Gálatas 5:21, esse assunto é tão sério. Ele é listado nas obras da carne, e olha o que ele vai dizer em Gálatas. Abra comigo aí em Gálatas, porque você precisa ver junto comigo, que eu não vou apanhar sozinho, não. Apanhei a semana inteira com isso aqui. Gálatas, vamos começar no 19, tá? Gálatas 5:19. Que Deus nos ajude. Ora, as obras da carne são manifestas. É uma obra, hein? As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, uma palavra que sempre aparece perto de inveja, tá? Facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, eu os advirto, não é a primeira vez que ele vai falar, eu os advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam coisas semelhantes a essa, não herdarão o reino de Deus. Vamos fazer uma pequena oração aqui.
Deus eterno, tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia dos teus filhos. Jesus, tem misericórdia de mim. Grande Deus, ajuda-nos aqui a prosseguir na tua palavra. Ajuda o nosso coração, Pai. Faz com ele o que o Senhor quiser. Mas desde que a gente seja curado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em Mateus 27:18 diz que qual foi o motivo na qual Jesus Cristo foi crucificado? Qual foi o motivo que levou Jesus Cristo até a cruz? Olha que sentimento terrível. A inveja. Pilatos, lá, ele está discernindo qual foi o motivo que levou, porque a mulher falava assim para ele, esse homem não tem nada, eu sonhei com esse homem é justo. Ele falava, me diz alguma coisa, eu tenho poder para te soltar. Mas Jesus falou, nenhum poder estaria sobre as tuas mãos que não fosse dado dos céus. Mas Pilatos queria se livrar daquela bomba. Mas ele fez um diagnóstico. Qual foi o motivo de ter entregado este homem a nós? Diz, porque ele sabia que o haviam entregado, os líderes de Israel, por inveja. Mateus 27:18. O motivo de ter entregue Jesus foi a inveja. Você vê alguém se destacando mais? Você, infelizmente, essa é quase que uma tendência nossa. Se você vê alguém se destacando em alguma coisa, a primeira coisa que parece que o nosso coração faz é procurar um defeito naquela pessoa. Porque ela não pode ser tão habilidosa assim, ela não pode ter tantas características boas assim. Eu tenho que sair daqui com alguma coisa ruim para destruir essa pessoa. Mas seu coração fala que você é tão mal assim? Não, ele só faz. Ele te coloca num estado de auto-engano que você nunca vai perceber o que está acontecendo. Cobiça. Desejo intenso por algo que é do outro. Isso é cobiça. Inveja. Ressentimento. Porque o outro tem algo que você deseja. E você até torce para que ele perca. Ambas as coisas, elas estão muito ligadas. Muitas vezes o nosso caminho para a inveja é começar pela cobiça. Você começa a cobiçar tanto aquilo que o outro tem, que você começa depois a desejar e a ficar ressentido, porque o outro tem uma coisa que você não tem. E ambos não tem nada tão cruel para revelar o oposto do que é um sentimento cristão como a inveja. Porque você esperar muitas vezes isso de alguém que não conhece Jesus é uma coisa, mas do povo de Deus. E muitas vezes a gente não está invejando nem apenas, quando você vê no Antigo Testamento, você vê Asaf, por exemplo, um salmista, Salmo 73, eu invejava como que os ricos vivem. Salmista, líder de louvor, eu invejava o que eles tinham. E eu via que eles morriam na gordura dos seus olhos. Eles não passam nenhuma dificuldade. Tudo para eles vai bem. Até quando eles morrem sem preocupação nenhuma. Asaf, ele diz assim, a partir do verso 14, Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus. E eu atinei para o fim deles. Ele só conseguiu ficar bem consigo mesmo, porque ele sabia que uma pessoa que ama a riqueza, e essa é a leitura correta do versículo, porque ter riqueza não é pecado, mas uma pessoa que ama e se apega na riqueza, iria morrer. E que um dia ela não estaria com o Senhor. Aí ele se tranquilizou. Mas ele invejava o que os outros tinham. E desejava a ponto de desejar que elas perdessem aquilo. É um sentimento contrário ao amor cristão. O amor cristão, você torce pelo outro. Você vibra pelo outro. Você chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Quando você vê algum PG prosperando, você fala, tem mais pessoas que o meu? Que multiplique, Senhor. Quando alguém vem falar, estou precisando de um PG, o primeiro que você fala assim, ó, onde você mora? Que pode ser mais perto uma outra pessoa e eu posso te indicar. A gente de vez em quando batalha entre nós em coisinhas pequenas e coisas feias. Deus falou assim, como prosperar um negócio como esse? Como? Como se vocês estivessem cobiçando, invejando e lutando contra vocês mesmos. A foto é para quê? É para testemunho de que o reino está crescendo ou é para mostrar o quanto eu tenho? Qual é o sentimento que está por trás de cada um de nós?
Vocês invejam e cobiçam. Por isso que nada tendes. Qual é o sentimento bom que está dentro de nós? E como que a gente pode produzir alguma coisa boa para o reino? E o rastro de inveja que a gente deixa com ela, já caminhando para o final. Primeiramente, a primeira desgraça que a inveja faz é contra nós mesmos. Ela arrebenta com nós. Sabe por que ela arrebenta? Porque, primeiro, ela nos engana falando que a gente não é invejoso. Todo mundo é, já percebeu? Menos nós. No seu trabalho, por que você não está conseguindo tal coisa? Porque os outros são invejosos, não é? Estão puxando o seu tapete, não estão? A gente distingue rapidinho a inveja dos outros, não é? Mas é a nossa. A gente enxerga? Alguém aqui bate no peito e fala, eu sou invejoso? Não, o coração não deixa. Nunca vai deixar. Então a primeira pessoa que ele destrói é nós. A inveja nos destrói primeiro, porque ela torna escuro aquilo que é claro para todo mundo. Todo mundo consegue perceber a nossa inveja, menos nós mesmos. Só que depois desse rastro, começando em nós, ela vai para as pessoas. No trabalho é um lugar magnífico, não é? Para o ambiente da inveja, é um prato cheio, não é? Você se sente intimidado pelos talentos dos outros, totalmente intimidado, porque os outros têm alguns talentos que você e algumas habilidades que você não tem, e você começa a falar o quê muitas vezes dessas pessoas? Do caráter dela, do jeito que ela se veste, o horário que chega. Você começa a virar chefe de todo mundo lá para tentar encontrar algum defeito. Por causa das habilidades que a pessoa demonstra. Você já começa a arrebentar com as pessoas. Você não consegue fazer um elogio para a pessoa e ela merece um elogio para que ela possa crescer, para que ela possa aparecer, para que ela possa ser reconhecida. Mas vai que o elogio, se isso ficar claro, passa na minha frente. Pode tomar até meu lugar. Então eu não deixo com que essa habilidade apareça. Cobiça e inveja trabalhando junto, é isso aí. Não deixa crescer não. O seu setor poderia estar maior, oportunidades poderiam aparecer, todo mundo se ajudando coletivamente, a coisa poderia estar prosperando numa velocidade muito maior e as oportunidades podiam aparecer. Ou se você se desapegasse dessas pequenas coisas que vão aparecendo por causa da inveja e da cobiça, você poderia ter outros lugares para você brilhar e para você trilhar. Porque você poderia de lutar essa lutinha tão pequena aqui, que todo mundo percebe de vez em quando, e não deixa nem você crescer, porque você não consegue reconhecer que os outros estão bons, porque ser um bom gestor, muitas vezes, ser um bom líder, é descobrir que os outros têm habilidades que você não tem e promovê-las. E você tentando manter todo mundo no máximo, do teu ladinho ou abaixo de você. E você poderia estar trilhando caminhos muito maiores se abandonar a parte da inveja. É um rastro de destruição. Elogie as pessoas. E no reino, quando a gente só destaca o que é ruim, quando a gente só destaca os erros, as faltas, no reino de Deus, a gente depreciando a noiva de Cristo. Pessoas que a gente sabe, porque as pessoas lá fora muitas vezes não sabem, mas nós sabemos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tiago diz, parem de falar mal um dos outros. Parem de falar mal um dos outros. É uma ordem. Como que você vai falar daquele que foi formado pelo próprio Deus? Que comunicou a imagem dele, que é a imagem e semelhança, que é digno. E o Espírito Santo de Deus dá talentos e dons de formas diferentes para nós. É para invejar? É para desejar a queda? É para falar assim, sei não é tudo isso não. É para isso? Ou é para você desejar que uma pessoa cresça? Para que haja mais pessoas ensinando? Para que haja mais evangelistas? Para que haja mais pessoas hospitaleiras para receber em suas casas? Se a gente reclama tanto que pastor e pastores tem que ir para tanto lugar. Pastores, nós cremos em pastores aqui, né? Pastores têm que visitar a casa das pessoas. Por que nós não oramos por nós mesmos para que a gente possa visitar então? O reino expandir e crescer.
Quando você vê alguma pessoa pregando nova, alguma pessoa dando lição, você fala assim, e aí, como foi a aula? Mas já está torcendo aqui, ó, que tenha sido uma bênção, que tenha sido grande, que o Senhor tenha usado poderosamente. Para quê? Para crescer o reino. Cai uma pessoa na internet lá, Paulo Júnior, ouviram falar? Quem não conhecia Paulo Júnior, ele veio e assumiu, e quando ele saiu ali, testemunhando, foi uma coisa belíssima. Ensinou talvez até mais quando ele saiu do que quando ele entrou. De tão belo e tão bonito que foi. A internet ficou alvoriçada. Para que vocês que não conhecem, Paulo Júnior é um pregador muito bom, né, que levava numa linha puritana, numa pregação de muita exortação. E esses dias ele admitiu que batia demais. E a igreja toda reconheceu, o conselho da igreja reconheceu, e ele foi retirado da direção da igreja, do pastoreio da igreja. Você acha que não tinha gente falando assim, sabia, falava e acusava demais os outros, apontava demais o dedo e veio para cima dele? E da onde você acha que sai disso muitas vezes essas frases? Do povo de Deus. Sendo que a gente tinha que ficar triste, sendo que a gente ia falar, Deus, um soldado aí ferido, Deus, Jesus levanta, quantas pessoas, Deus, ajuda o homem a levantar, ajuda que surja então 3, 4 mais, Deus levanta ele mesmo. Parece que a gente torce um pela queda do outro, sai da frente, para que eu possa brilhar. Que sentimento terrível nós temos. Que cresçam mais, que hajam todo mundo aqui pregador. Paulo falava assim, que todo mundo profetize, que todo mundo ensine. Quando ele falava a palavra profetize, é que todo mundo ensine. Que todas as mulheres mais velhas ensinem as mais novas e não fiquem esperando alguém falar com vocês. Que vocês se tornem habilidosas, mulheres, para ensinar as mais novas. E vocês, homens, vai e ensine os mais novos. E você, homem, se você é homem de Deus, e quando você sai daqui e ainda traz a sua família, e você não leva nada para casa, porque a tua inveja ou a tua cobiça é tão grande, porque você só sabe falar mal, e ainda tem gente que eu acho que tem aquela coisa de sadomasoquista, vem para a igreja só para falar mal da igreja, e sai falando mal dela, mas vem todo culto. Deve ser um sadomasoquismo um negócio desse. O cara vem toda vez, a família esperando algum alimento, imagina, um pai, para você que é homem, ouça, para você que é pai, sair dessa igreja aqui, e só falando mal, não alimentar suas ovelhinhas, não alimentar sua esposa, não alimentar os seus filhos com alguma coisa boa, porque Paulo falou assim, retenha pelo menos o que é bom, retenha pelo menos o que é bom, exalte as coisas boas que aconteceram. Alguém lê uma palavra, então leia pelo menos a palavra. Se nada do que a pessoa falou prestou, pega então a palavra que foi lida, porque você vai falar que a palavra de Deus agora não é boa também? O que a gente pode aprender com essa palavra aqui? Sem ficar depreciando os outros. Inveja e cobiça que destroem conosco. Obras da carne. E as pessoas vão morrendo dentro da sua casa, não tem mais um ânimo dentro da tua casa. Seus filhos já não celebram mais, já não vibram mais, já não mais choram diante do Espírito Santo, porque você só sabe falar mal da igreja, e que todo mundo erra, e que o ensino estava errado, que a pregação estava errada, e que está tudo errado, e ninguém se alimenta dentro da sua casa mais. Que o Espírito Santo nos ajude. Mateus 20, 13, para a gente virar para o final. Jesus vai unir, dentro de uma parábola, a ideia de inveja e qual que é o remédio para ela. Em Mateus 20, capítulo 20, verso 13 diz assim, mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Ouça, igreja. Não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Eu não te chamei nessa condição? Não te chamei com esse emprego? Não te chamei com essa condição que você tem? Não foi assim que eu te chamei? Verso 14, receba o que é teu e vá. Não tenho o direito. E aqui na figura da parábola é Deus olhando como Deus, como Senhor daqueles trabalhadores. Não tenho eu o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Deus não tem o direito de dar o que Ele quiser para qualquer um? Tornar um empresário e tornar outro mendigo? Ou você acha que não? Se não, vai conhecer o teu Deus, vai ler um pouco de Bíblia. Ele pode fazer o que Ele quiser.
o que ele quiser, senão você está adorando uma criatura. Ou então alguém que você fantasiou na sua cabeça. Ele faz o que ele quiser. O dinheiro é dele, a obra é dele. Nós somos criaturas, nós viemos do pó. Eu tenho o direito de fazer com o barro o que eu bem entender. Não é o que você fala, ou o que você acredita que eu vou fazer. É o que eu quero, que minha palavra diz. Então pega o que é teu e vá. Ou você está com inveja, porque eu sou generoso. Deus é generoso. Se acostume com isso. Ele é bom. Sabe o que é muitas vezes o que atrapalha de nós? Que a gente não sabe viver como corpo. Tem gente que tem habilidades aqui que elas muitas vezes não aparecem. Mas são habilidades preciosíssimas. Se a gente soubesse viver com o corpo, tudo isso funcionava de uma forma linda e magnífica. Que é como Deus quer que funcione. Não despreze, né, que o dedinho, a cabeça é mais importante que o dedinho. Não, o corpo funciona tudo junto. Cada um tem uma habilidade num campo diferente. E se a gente começa a ver e parar de invejar uns aos outros, a gente fala assim, poxa, você poderia ser usado em tal lugar. Então vamos colocar essa pessoa para fazer tal coisa. Você é boa nisso, então faz aqui e apareça com esse dom, esse talento. Jesus Cristo distribuiu vários dons aqui que estão escondidos. Vamos nos ajudar para que o reino cresça. Para que ele cresça e a gente diminua para a nossa insignificância. Porque quem tem que brilhar é ele. Para a gente avançar. Como Jesus falou, você está com inveja por quê? Tem uma forma de curar a inveja. Seja generoso. Seja grato. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Ela trata exatamente do remédio para a gente curar a inveja. Como que eu curo essa desgraça, então? Como que eu curo essa desgraça da cobiça e da inveja? Se você ser agradecido pelo que você tem. Se você pegar sua coisa e vá. Eu não combinei com você um denário, eu não te combinei esse talento que você tem, eu não combinei esse dia de trabalho com você. Não foi isso que nós combinamos quando eu te chamei. Eu não falei que te daria a salvação. Não foi isso? Eu vou morrer numa cruz. Vou levar os seus pecados, foi isso que eu combinei com você. Eu combinei barco com você, eu combinei final de semana com você de viagens. Eu fiquei combinando o quê com você? Qual que é o meu trato com você? O que te ofereceram? Aí você vai perguntar para os homens que te ofereceram isso. O que eu te ofereci? Perdão dos seus pecados. Remissão dos seus pecados. Você não conseguiria pagar o preço que eu paguei. Por isso que eu vou naquela cruz ali. Vou subir no Gólgota, vou levar, eu vou dar todo o meu sangue, vou verter meu sangue, vou comprar você por preço. Eu vou comprar você por preço. E preço de sangue. Porque o que eu vou fazer, ninguém consegue fazer. E qual que foi o meu combinado entre mim e ti? Que eu te daria a salvação. Confie em mim, eu te dou salvação. Ponto final. O que vier demais é lucro. Ele pode curar? Pode. Ele precisa curar? Ele te deve a cura? Não. Ele pode fazer prosperar, mas também não. Ele pode dizer sim, mas ele pode dizer não. O dinheiro é dele. A criação é dele. Ele faz o que ele quiser. Isso é adorar um Deus todo-poderoso. O que Jesus Cristo disse? Seja feita, não é a nossa, é a dele. É a dele que deve ser feita. Gratidão, pare de reclamar. Não é chato ficar a pessoa que só reclama? Vai no lugar, o lugar não é bom, o lugar onde, né, a mesa não está no lugar legal, o dia não está legal, a comida não está legal, nada tem sabor, a roupa não está legal, eu não estou legal, meu cabelo não está legal. Você fala, pelo amor de Deus, morre, desgraça. Tudo ruim. Tudo é ruim, é muito pesado, é muito pesado. Mas vai falar da vida dos outros. Para essa pessoa que tudo é ruim para ela, a vida dos outros é linda. A grama do vizinho é sempre mais verde. A inveja é tão corrosiva, por isso que fala que na raiz da palavra está corrosiva, que você pode estar no lugar mais lindo que você já conseguiu estar. Você está lá, naquele momento. Se você vê uma foto, alguma coisa de uma pessoa em outro lugar, pode ser no Capão Redondo, Parque Arariba, pode ser no 8IP. Se tiver com alguma coisa bonitinha, ela estiver comendo, ó,
não consegue viver o próprio momento para viver o momento da outra pessoa e para invejar o que está lá. Você pode estar em Dubai, você pode estar em for. Quando tem um coração invejoso, ele é corrosivo, ele acaba com toda a tua felicidade. Ele só tem te levar para baixo. Você nunca consegue viver. Ou então fala, ano que vem eu estou lá também. Você não está feliz aqui, a inveja tira a tua felicidade de agora. E tudo que Deus fala assim, viva o presente, porque o amanhã a Deus não pertence a nós. Ele tira a alegria do presente, que é o único que você pode ter, porque a garantia do futuro a gente não tem. E Ele mata você no dia todo, no lugar que você está, no lugar que você abençoa, e você deveria levantar as mãos para você e falar, obrigado, Senhor. Que dia lindo o Senhor proporcionou, mas veio chuva, tem propósito, provavelmente é para a gente não sair, não gastar mais do que deveria. A pessoa passa a ser grata, ela consegue ver tudo, beleza e gratidão de Deus e providência de Deus em absolutamente tudo que Ele dá. Estou indo de ônibus, graças a Deus, eu poderia dormir no meio da estrada, bater o carro, por isso que Deus está colocando ali um motorista para mim. Deus, eu só mantenho ele acordado também para não acontecer nada. A pessoa começa a procurar uma forma de agradecer em tudo, porque isso também é um mandamento. Não é charlatanismo, não é uma vida utópica, isso é mandamento de Deus, que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz o quê? Dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é quê? Que você dê graças em tudo. Para fortalecer a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Obrigado, Deus, pela cadeira. Obrigado, Deus, pelos recursos. Obrigado, Deus, por ter uma casa para voltar. Obrigado, Deus, por esse banho. Pratique para que a inveja cada vez mais seja dissipada de dentro de você. Ser grato, ser contente. Não é aquela palavrinha que caiu, tem gratidão. Já viu gente fazendo? Gratidão. Começou até a irritar, né? Gratidão. Gratidão o quê? Do que você está falando? Parece ter uma palavra esquisita, gratidão. Seja grato. Obrigado. Você vê que a palavra ser grato tem a ver com graça. É um favor imerecido. A ideia de você agradecer a Deus é porque você não merece. Já viu a oração do Pai Nosso? Dai-nos o pão de cada dia. Um pão de cada dia. Olha o nosso Cristo. Uma coisa que a gente não consegue pegar é Jesus Cristo sendo invejoso. A gente não consegue usar Ele como um exemplo. A não ser o exemplo oposto, que não é ser invejoso. Porque Ele mesmo sendo Deus, não teve por apego ou usurpação o ser igual a Deus. Antes, se humilhou a si mesmo. Jesus Cristo, quando viu seus discípulos, Ele torcia para eles caírem, para não fazer coisas menores do que Ele, para que Ele seja o destaque em tudo. Ele seria o destaque, Ele foi destaque pela sua humildade, pela sua grandeza. O que Ele virou para os discípulos e disse? Vocês farão obras maiores do que essas que eu fiz. Ele não tem problema, Ele é desapegado. Vocês farão obras melhores, terão PGs maiores, vocês multiplicarão, vocês serão bênção dentro da casa de Deus. Estou doido para ver um jovem novo aqui começar a ensinar de novo, a testemunhar o nome de Jesus Cristo, que você cresça e que a velha geração, a gente passou orando aqui por trás de vocês, porque a gente está querendo nova geração para se levantar como Daniel, como esses homens de Deus, como Jeremias, Ezequiel, para se levantar, para que a gente possa estar aqui orando por vocês, que vocês cresçam, que vocês cresçam. A igreja do Senhor daqui a pouco, da nossa geração já está indo embora, vai ficar nova. E a gente vai torcer por eles. Não esses pregadorzinhos mirim que aparecem aí, gritando, meia dúzia de coisas aí. Não tem nada daquilo. Não colocar neófito na frente da obra do Senhor. Mas nós vamos crescer quando vier da palavra de Deus. Quando vier homens de Deus e mulheres de Deus. E outra coisa. Olha o exemplo de Jesus. Ele não tinha esses apegos. E ele era generoso, não era isso que ele falou ali no negócio? Salmos 37, 21, para curar de vez a cobiça, seja grato por aquilo que você tem. Viajou para qualquer lugar, tem uma refeição, aprenda a agradecer. Você vai ver que o seu olhar cada vez mais vai se desligar dos outros, porque você vai aprender a agradecer aquilo que você tem. Você vai começar a viver a sua própria vida, em vez de viver a vida dos outros. Tem gente que não pode ficar
na internet depois da meia-noite, não é? Homens têm que tomar um certo cuidado por onde entram, não é? Mulheres e homens, olhem o Instagram então com mais cuidado. Talvez você não tenha maturidade para ficar lá. É pecado ter Instagram? De forma nenhuma, as pessoas estão se comunicando por lá. Você vai saber de muitas coisas por lá. Mas pode ter virado um mal para você. Pode ter virado um mal para você. O WhatsApp lá nos status também pode ter sido virado um mal para você. Utilize bem as ferramentas que Deus deu. Se está atingindo você, use bem elas. Numa atitude concreta também, e para terminar. Salmo 37, 21, que uma das curas também para a cobiça e para a inveja, além de ser grato por aquilo que você tem, é ser generoso. O ímpio pede emprestado e não devolve. Então não seja ímpio. Tomou emprestado? Gente, pelo amor de Deus, devolve. Mas o justo é generoso e dá com fartura. Salmo 37, 26, sempre é compassível e empresta generosamente. Seus filhos serão abençoados. Provérbios 14, 31, quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas quem trata as necessidades com bondade, honra a Deus. Não desligue um tema do outro. Esse é o remédio que Deus está dando para a inveja e para a cobiça. Primeiro, seja grato. Graças a Deus, em tudo dá graças, em tudo dá graças. Faz esse exercício. Mas vai ser falso. Eu vou elogiar os outros, vou elogiar as coisas, vai ser falso. Meu Deus, o Espírito Santo não deu nada para você digno de elogio que Ele tenha colocado na vida de ninguém? Deus sim. Elogie as obras que o Espírito Santo tem feito na vida das outras pessoas. E há uma ação concreta para lembrar da inveja. Porque uma coisa é querer ter dos outros, ou que ele perca aquilo que ele teve. Outra coisa é você começar a dar, a ser generoso. Isso pode tratar com nossas invejas. Feche seus olhos, vamos pedir a Deus. Como está escrito em Isaías 66, 2, mas a este eu estimo, ao humilde e o contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus eterno, graças te damos aqui, Senhor, pela tua palavra, porque se não for o Senhor a enxergar os nossos corações, como está em Ezequiel 17, 9, Pai. Mais enganoso do que todas as coisas é o coração, quem o conhecerá? Mas diz no verso 10, Pai, para nossa esperança, eu, Senhor, sondo rins e corações. Sonda-nos, Senhor, como disse o salmista Davi. Sondas e nos conhece, Deus, e vê se há em nós algum caminho mau da inveja e da cobiça, Deus. Porque a cobiça e a inveja, a gente inveja, mas nada estamos tendo, Deus. E até aquilo que temos, não temos prazer, porque estamos invejando, Deus. Ela tem tirado a alegria, tem tirado a comida espiritual dentro das nossas casas. Tem feito com o teu reino, Pai, porque ele nunca vai parar. Mas encontra as dificuldades e os pedregulhos pelos caminhos que muitas vezes somos nós, eu, Deus. Por causa de inveja e de cobiça. Que o teu reino cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor multiplique cada um dos PGs, Pai, que o Senhor aumente a fé dos meus irmãos, traga pregadores, Pai, cheios da tua palavra, da palavra de Deus, não cheios de si mesmo, mas da palavra do reino. Faz levantar, Pai, uma nova geração. No nosso trabalho, Pai, abençoe quem está se esforçando. Abençoe aqueles que têm talentos, Pai, que vão ajudar demais. O nosso próprio trabalho, o trabalho dos nossos chefes, o trabalho dos nossos pares. Ajude-os, faça prosperar. Faça com que eles cresçam, que eles sejam promovidos, que eles sejam, Pai, que tenham méritos. Ó Senhor, faça eles crescerem. E desapega do nosso coração isso, Pai. Porque nós temos uma identidade, ela é Cristo, Pai. Não é o prata nem o ouro, isso é teu. O Senhor nos colocará para pisar em cima disso naquele dia. Mas o Senhor nos faça parecer com os pequenos cristos, como o nosso Jesus e o nosso Senhor e o nosso Salvador, que não se apegou ao ser igual a Deus, Pai,
E o Senhor disse: tendes o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Nos dê esse sentimento, Pai. Tire a inveja. O Senhor sabe que isso aqui não é obra humana, Deus. É obra divina. Oh Deus, tira do nosso coração, para que a gente não seja invejoso, cobiçoso, ou que possa tratar, que possa perceber, Pai, para quando a gente já estiver sendo invejoso, o Senhor possa dar aquele toque maravilhoso do Espírito Santo e falar: para, cala, agradece, seja generoso. Nos ajude, Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, amém.